Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando mais uma vez com o propósito de levar uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Hoje com o nosso querido Sidney Filagrana. Muito bom dia, Sidney. Bom dia, Zeca. Bom dia a todos os nossos amigos facebookianos. Prazer estar aqui mais um domingo, fazer desse domingo um dia fantástico, cheio de reflexões, de aprendizado. E vamos todos juntos hoje, então a gente convida a todos a participar aí do nosso programa. Exatamente, abrindo também aqui para a Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Vamos lá então? Aquela abertura também sempre muito especial. Buenas, todos os domingos do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Se liga! Trentina. Aqui é bem melhor. Vamos lá? Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. Música cheio de alegria, nosso querido Sidney Carvalho. Já na parte verdadeira, desde 2015, a serviço de Jesus e por todos nós. Cada um de nós fazendo a sua parte. Quase 15 anos no ar, O tempo voa. É isso aí. Vamos aproveitar bem o tempo, né? E está só começando, a página está em branco. Está em branco, tem muito ao que escrever ainda. Possamos chegar ao final do dia e não termos o que nos arrepender, né? Por isso, pensar ou repensar o pensamento. Tudo começa no pensamento, né? Vamos nos concentrar um pouquinho mais, agradecer a Deus. Vamos juntinhos abrir aquela clareira na psicosfera. Os eflúvios chegando, fluidos benéficos, divinos chegando para cada um de nós. Vamos nos abastecer com essa energia boa que vem de Jesus. Com certeza. Vamos fazer a nossa parte. Exatamente, vamos potencializá-la, dirigindo-a para as pessoas que nós gostamos, aquelas que a gente não gosta muito também. Vamos fazer oração por cada um. Nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né? Meu Deus. Que recebam essas energias. Precisarão muito. Vão ser iluminados com força. Mas como diz nossa mãe querida, tudo passa. Concentrar um pouquinho mais. Vamos elevar nossos pensamentos, abastecer nossos corações com coisas boas, pensando em Jesus e nossa mãe querida. Deus permitiu que mais uma vez estivéssemos juntinhos, então que a gratidão seja a tônica da nossa vida. Muitos dos emissários divinos estão conosco, torcendo por nós, nos acompanhando, nos intuindo, nos abraçando nos momentos mais difíceis.
quem nos colocou aqui nesse dia. Nos acompanha e torce por nós. Então, abrindo aqui para a Cretina FM 98,3. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta, sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Cretina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo. E nossa saudação e muito bom dia hoje para o nosso querido Sidney Filagrana, o nosso Cid. Bom dia, Cid. Bom dia, Zeca. Bom dia a todos os ouvintes. Como dizíamos antes, um prazer estar aqui mais um domingo para que possamos fazer um baita programa, Zeca, bem iluminado, bem explicativo e que todos possam também nos auxiliar e com suas vibrações e agradecer, né, Zeca, a todos esses que nos ouvem, que abrem as portas e as janelas das suas casas para que possamos, de certa maneira, transmitir os ensinos de Jesus. Exatamente. E que eles entrem, né, em cada lar dos nossos ouvintes. Você, ontem nós tivemos um encontro muito legal em Blumenau com Reginha. Queres falar um pouquinho do com Reginha? Zeca, foi fantástico. Eu vou só explicar então pro pessoal de casa o que é, né? Então é um momento de família, né? Então foi numa escola lá em Blumenau. Zeca, muita gente. Eu vi as fotos também. Muita gente. Alguns vídeos. Assim, ó, tá crescendo ano a ano, né? Segundo os organizadores. Então, inclusive, o Neto e a Agatha ficaram com os pais, né? E foi uma palestra fantástica do Neto e da Agatha. E eles me diziam assim, nossa, Cid, ó, há uns anos atrás, os pais vinham, deixavam algumas crianças aqui, iam embora e vinham pegar no final do dia. E dessa vez, está cada vez mais os pais ficando junto. Então, as crianças vão na sala de aula com os professores e tal. Lá eles aprendem sobre evangelização, sobre Jesus, dentro da didática espírita. E os pais ficam, né, daí em palestra com pessoas adultas, no caso. Nossa querida Lúcia Marques Bagatin, lá de São Paulo, nos acompanhando sempre. Muito bom dia, Lúcia. Beijo grande no coração e para toda a família aí. Isso. E assim, Cid, são crianças até 10, 12 anos? Até 12 anos, tá? Isso. Então, a gente foi com 6 aqui de rodeio. Olha aí, então, uma equipe boa nossa, foi, né? bem representado. Nosso querido Joel Ângelo Zonta, nosso amigo de longa data, lá em Dael, também nos acompanhando sempre. Bom dia, Joel. Valeu, Lúcia. E foi bem fantástico. Lembrando, Zeca, que a Federação Espírita, ela preconiza o mês de maio relacionado à família, né, Zeca? Isso. Então, a importância da família na sociedade, a importância da célula familiar na sociedade, né? Então, se a gente quer mudar o mundo, Zeca, onde é que começa? É no nosso lar. Exatamente. Se eu quero um mundo pacífico, eu não posso desejar um mundo de paz lá fora se o meu lar está desequilibrado. Exatamente. Então, bom dia, Ofélia, o Cláudio, beijo grande no coração. É justamente o que nós sempre falamos aqui, né, Cid? Esse encontro nos diz tudo. Quando os pais dizem, vão à missa, vão ao culto, vão à reunião espírita, não, vamos. Vamos, né? Os pais têm que ter cada vez mais envolvidos com esse propósito de dignificar a existência dos seus rebentos, dos seus filhos, espíritos que estão só sob a nossa custódia, né? Então, nossos netos, nossos filhos, que sejam bem dirigidos nesse aspecto, a começar pela religião, que ela nos religa ao Pai. É que tudo mais sagrado que existe é a família, porque uma sociedade bem estruturada vem de uma família bem organizada. Isso. Não existe outro aspecto, né? Então, alguns aí querendo acabar com a família, por quê? Coisa boa e de Deus, com certeza não é. Não é. Tem uma mensagem aqui da Meimei, né? Ela fala do livro Cartas do Coração, psicografado pelo nosso querido Chico. Meimei fala assim: o lar é o primeiro degrau com que o Todo-Poderoso
nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, neste abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Olha só. A família que ora, unida, né, Cid? Isso, jamais é vencida. Exatamente. Nós que Ivo Maurílio Girardi, Ivo Girardi com a gente, Bom também dia. sempre dando bom dia, Ivo. Então tudo começa na nossa família, Zeca. Isso. Então não adianta eu querer um mundo melhor se eu não faço a minha parte no meu lar. Exatamente. Não adianta eu ficar reclamando das ruas sujas, do lixo no oceano, se quando eu vou na praia, Zeca, tomar um sorvete, jogo o papel no chão, Exatamente. na areia. Então tem que fazer a minha parte. Então, mas que diferença faz eu jogar o palito do picolé no chão ou na lixeira, porque todo mundo joga no chão, mas eu não sou todo mundo, Exatamente. né? E sempre tem alguém vendo, Zeca. Nós sempre somos um exemplo. A gente acha que está sozinho, jamais. Sempre alguém está vendo. Então a gente tem que fazer as coisas boas e corretas. Isso mesmo, porque mais cedo ou mais tarde a consciência vai acordar. Né? E o remorso, o arrependimento é uma coisa muito ruim, necessária para a evolução do espírito, mas muito pesada e dolorida. Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Não dependendo, vamos educar nossos filhos adequadamente, vamos religar-os ao Pai através das religiões, independentemente da religião, mas que tenhamos uma religião em nossa família, em nossa casa, que frequentemos as igrejas, os cultos, as reuniões espíritas, os centros de Umbanda, não interessa. O importante é o trabalho no bem. No bem. Né? Nós sempre frisamos aqui essa necessidade dessa conexão com o Pai. Porque o Chico sempre dizia, sem Jesus não tem motivo de estarmos aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele falou. Né? Então as crianças têm que saber desde cedo que Jesus é o governador espiritual do planeta, está conosco, é o amigo incondicional de todas as horas. Nós que não somos, né, filho? Verdade, Zeca. E quando a gente fala em filho, nós somos tutores. Nós somos os escolhidos por Deus para auxiliar na educação daquela criança que veio através, né, Deixa da eu minha... olhar ali, tá. Ah, não tá funcionando. É esse, né? Oi, som? Deixa, não, melhor. Não. Ele tá dando umas... Ah, ele tá dando umas pifadas? É esse. Beleza. Eu vou tentar me aproximar mais, Zeca. Então, ontem também, a gente foi batido bastante na tecla, educar os filhos. Mas não é, a educação não consiste em palavras. Ela consiste mais em exemplos. Bom dia, Ivo. Depois de 2 meses de dengue, vou participar e escutar o bom programa. Olha aí. Opa, seja bem-vindo e Melhoras aí, Graças acompanhamos a Deus, alguns casos e realmente é uma situação delicada, né? Diz que é bem complicadinho. Bem delicado. Mas graças a Deus está tudo bem. Olha aí, Ivo. Isso. Então, o exemplo, não adianta, eu não quero que o meu filho fume. Eu proíbo ele, mas eu fumo. É complicado, sabe? Então, a gente tem que agir com exemplo. E assim, ó, dentro de tudo que a gente estuda, Zeca, tudo, e amigos, tudo que a gente estuda, que a gente compreende, cada vez mais a gente chega na conclusão de que nós temos a obrigação de formar o caráter do nosso filho melhor que o nosso. Quando a gente age assim, a gente auto se educa também, Zeca. Exatamente. Porque a gente vê aquela criança, eu tenho o dever, a obrigação de educá-lo bem. Mas o que é educá-lo bem? Que ele pague a conta de luz, Zeca, que ele... Não é isso. Isso é obrigação, né, gente? Isso é um Eu dever. digo, incitar ele à caridade, ao respeito, ensinar ele que na vida, às vezes se ganha, às vezes a gente perde, mas está tudo bem. Ensinar ele a não ser o melhor, mas sim dar o seu melhor. Dar o seu melhor. Que quando você dá o seu melhor, então você está no caminho certo. Diferentemente de quando você exige que a pessoa seja o melhor. Nossa então, querida tá Raquel errado. Ângela Franzói, esposa do nosso querido Sidney, ela e o Paulinho em casa assistindo a gente. Bom dia, Raquel. Bom dia, Raquel. Um beijo. Minha amada esposa, né? Ontem ela foi prof lá em Blumenau. Olha aí, Raquel. Tava toda cheia de orgulho lá e tal. É muito Mas preparada, bom. né, Sidney? Opa. Então, Bom dia, Raquel. a educação consiste mais no exemplo. É que nem você sempre fala, Zé, vai para missa ou vai para casa. Não, vamos. Exatamente. Vamos. Então, sempre o exemplo na frente. Essa semana, como o Cid falou, no mês de maio, estamos trabalhando aí um mês da família, uma sugestão da Federação Espírita Catarinense.
E o Cid, na quinta-feira, foi o responsável pelos trabalhos da nossa Casa Espírita e levou alguma coisa a respeito. Nós estamos aqui, estamos com a mesa recheada, né? Isso. Falamos sempre, poderíamos ficar aqui até o meio-dia, porque tem assunto, tem tema, tem teria textos para isso, né? Mas o Cid, o que queres colocar para nós aí, faz favor. Isso, eu vou fazer a Raquel diz aqui. Tarde incrível, repleta de aprendizagem. Exatamente. Falamos no comecinho do programa sobre com Reginha, Raquel. Foi bem legal mesmo, bem emocionante. Então eu quero começar, Zeca, com uma leitura do Evangelho para a gente ir debatendo daí, né? Então, olha só. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 20 ao 21. Nossa querida Cida lá em Blumenau, a Cida, nosso querido Cláudio, a Heaven, beijo grande no coração, Cida. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Um abraço. Palavras de Jesus, né? Já Palavras se de todos Jesus agissem como... Né? Tem umas famílias bem estruturadas, bem organizadas. Se todos fôssemos assim, né? Como estaríamos feliz, aí, né, como a nossa sociedade estaria hoje, né, no seu dia a dia. Olha, aqui nós temos nós aqui do Joel, vamos orar pelas famílias, estamos de boas energias pelos irmãos sofridos do Rio Grande do Sul. O Criador alivia, exatamente, Joel. Isso mesmo. Falamos no comecinho do programa também, vamos elevar os nossos pensamentos, nossas orações. Uma tragédia realmente sob o aspecto material, né? Sabemos disso. E que nosso Pai, nosso Mestre Guia Jesus, nossa Mãe querida, com os seus emissários fortaleçam esses nossos irmãos de caminhada. Como diz Nossa Maria, tudo passa. Tudo passa. Mas é um momento realmente muito doloroso. Bem difícil, a gente se convalesce. Né? Exatamente. Algumas cidades de Santa Catarina também. Né? Então vamos orar por eles. As orações são fundamentais. É como se nós estivéssemos iluminando aquela região, né? Estão nas trevas materialmente falando, mas a energia vinda do mais alto, iluminando cada coração para suportar esse momento doloroso, né? Porque não são só perdas materiais, né? Muitos dos nossos irmãos retornaram à pátria verdadeira nesse momento. Ninguém antes da hora, com certeza, né? Porque Deus não brinca com os nossos sentimentos, mas é um momento, né, em que se de uma forma assim bastante sentida e dolorida se faz com que a lei de destruição também esteja presente, que é a lei divina. Nós que da ONG Transformação Diamantina, o Lilo, nosso primo lá no Mato Grosso, um trabalho maravilhoso, formidável com as crianças e os jovens. Lilo, muito bom dia. Bom dia. Nosso filho Silvio Floriano está bem com a gente, nos ajudando aí. Silvio, então o tema, né, que nosso mestre guia Jesus falando, isso, né? É Jesus que nos fala, então, quem é minha mãe, é claro que num sentido, né, alegórico assim, né? Então a gente tem que compreender também, não é por causa disso que eu não vou mais respeitar meu pai, minha mãe, né? Não é isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que todo aquele que faz a vontade do meu pai, certo? Esse é meu irmão, é minha mãe, é meu tio. Bom dia, direto do Portal da Amazônia, está dizendo nosso querido Lilo, da ONG Transformação Diamantino. Valeu, Lilo. Um abraço. Então é isso aí. Então, quando a gente faz as boas ações, então a gente é irmão, é filho de Deus, a gente se coloca como filho de Deus. Quando a gente faz coisas erradas, a gente se coloca como adversário, né? Porque existe o bem ou o mal. Não existe meio, ou mais ou menos bem, isso não existe, só na nossa cabeça. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que sempre dar o nosso melhor. Eduardo Sardanha, bom dia. Bom dia, Eduardo. Um abraço. Então, é difícil, Zeca, seguir Jesus? Não seria, né? O que nos falta, como dizem amigos espirituais, quão poucos esforços vocês fazem. Né? Nos falta vontade, Zeca. Exatamente, é vontade, né? Que é um atributo do Espírito. Isso é por nossa conta. Muito bom dia, Eduardo. Então, essa necessidade que nós temos
nós estamos procurando a felicidade, né, Cid? Todo mundo. Com certeza. Até o que de alguma forma totalmente errônea, como o uso das drogas, do próprio cigarro, das bebidas, na verdade estão procurando serem mais felizes, de uma forma que não é a correta. Mas se estivessem conectados ao Pai, não precisaríamos nada disso. Essas âncoras, né? Essas bengalas que nós usamos no nosso dia a dia. Então vamos ter, através de uma instrução saudável, né? Termos os elementos apropriados para essa conexão e com certeza serem mais felizes. Porque o negócio é corrigir os nossos defeitos, né, Cid? Verdade. Os amigos espirituais nos dizem que as nossas imperfeições são as causas da nossa infelicidade. Então vamos detectar isso e nos corrigirmos. Então quando fala, Cid, a gente vê esse momento, que nem hoje, quanta gente colaborando com essa tragédia. Como Verdade. Aconteceu aqui em Rodeio também. Há um ano atrás, né? Os inimigos, há alguns tempos, se uniram aí para ajudar, para colaborar. E olha, num momento triste desse, muita coisa boa acontece. O Zé, que tu sempre, nas tuas orações e nas tuas orientações, tu sempre fala que, né, orar pelos nossos amigos, os nossos não tão amigos, né? A gente tem que, aquelas pessoas que a gente tem que perdoar. Eu penso o seguinte, Zé, que assim, ó, porque você rezar, você respeitar, amar quem te ama e quem é teu amigo é fácil. É bem fácil. Foi Jesus também falou, né? Agora, né, ele diz até que os publicanos, né, os fariseus o fazem assim, né? Os que têm o coração cheio de pecados também amam os seus. Agora, o difícil é você perdoar, você orar por aquele que te fez algo de ruim. É difícil, Zeca. Não é fácil. Porém, quando a gente faz isso e quando a gente consegue vencer esse obstáculo, o nosso amor, a nossa caridade, ela abre. Isso. Zeca. Porque aqui nem a gente fala, é fácil a gente rezar para aqueles que a gente gosta, né? Agora, para aquele que a gente não gosta, para aquele que a gente desaprova, mas ele é um filho de Deus também que está na sua jornada. Ele está no mundo para aprender alguma coisa. Então, através desse erro aí, lá na frente ele vai ter que corrigir, ele vai ter que se reconciliar com as leis divinas, né? Então, assim, ó, o difícil é a gente orar para uma pessoa que nos fez mal. Exatamente. Só que é justamente aí que é o crucial, é onde a nossa caridade, o nosso amor desabrocha, Zeca, como uma flor Isso. mesmo. E a gente vai entender que a família é uma só, né? Apesar desses aspectos materialistas, né, que nos desunem às vezes, que nos afastam, nós vamos entender lá na frente que já tivemos muitos pais, todos nós já tivemos 500, 600, 800 reencarnações. Imagina quão numerosa é a nossa família, né? Então, nesse aspecto dos desentendimentos, porque nós sabemos que quem acende uma vela é o primeiro a se iluminar, né, Cid? Com certeza. Então, quando nós fazemos essa oração, porque Jesus falou, amai os vossos inimigos, porque são pertencentes à nossa família. É todo um rebanho só, né? É fácil? Não, não é. É como o Cid falou, fica mais difícil. Mas quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, os amigos espirituais vêm nos dizer que não é como amar um ente querido, um familiar, mas começa não desejando o mal. Né? Começa a não E quando a gente faz uma oração por ele, então estamos sublimando a nossa existência, né? Por nosso nível evolutivo, é um avanço muito grande. E nós temos que prezar por isso, porque fazem parte da nossa família e textualmente hoje estamos trabalhando exatamente esse módulo de uma organização da sociedade, que é a família. E Isaac, quando a gente fala família da carne, aí necessariamente não é a minha esposa e o meu filho. Então, entra nessa família, Isaac, o pai, a mãe, entra o sogro, a sogra, os cunhados, os sobrinhos, Exatamente. tios. Então, é toda essa leva, essa parentela. Então, e a gente sabe, Isaac, tu sempre fala, cuidado com os ódios, cuidado com os rancores, de não perdoar o próximo, porque geralmente vão cair no mesmo útero. Exatamente. Então isso também a reencarnação explica. Poxa, mas eu não me dou com aquele irmão, não tem jeito. Eu me dou melhor com, sei lá, com um amigo do que com um irmão, ou com uma irmã, ou com um tio, ou com o próprio pai, ou a própria mãe, mas eu não sei o que tem por quê. Por que será? Queiramos ou não, é tudo espiritual, né? É tudo espiritual. Nós somos energia, não tem como disfarçar, né? Então nós temos que respeitar. Pode ser que seja um inimigo do passado, que pela providência divina nós viemos como irmãos, ou como pai e mãe, ou como primos. Para quê? Para que a gente possa se respeitar, deixar de lado as diferenças, se perdoar
para que possamos nos libertar desses ódios e rancores e vinganças do passado. Então, tudo tem a sua utilidade na providência divina. Então, por isso que Jesus nos diz tanto, perdoai. Exatamente. Cid, vamos lá. No primeiro bloco, vamos acabar com esse Vamos texto lá, aqui de Emmanuel. Quer dizer? Posso, Zeca? Tu Vamos me lá. dá essa... que o locutor oficial é você, né, Zeca? Vai lá. Então, Emmanuel nos diz, ó, se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. É aquilo que nós falamos há pouco. Exatamente. Então, cada um dá o que tem. Não vamos exigir demais, porque às vezes alguém está esperando em nós também alguma coisa que nós não temos. Que nós não temos. Então, o que é a vontade que os amigos espirituais nos dizem? É justamente para aprendermos, nos instruirmos e sermos ferramentas úteis na reconstrução, às vezes, do nosso próprio lar. Cedendo um pouquinho, né, Cid? Cedendo, se cada um ceder um pouco, a gente vai trilhar o caminho de harmonização com as leis universais e, consequência, sermos mais felizes. Eu tenho uma pergunta, Zeca, pra ti. Opa! Tu consegue me mudar, Zeca? Não. A gente não consegue mudar o outro. O cara até influencia um pouco, como tu falou no começo, né? É. As palavras influenciam, mas é o exemplo que arrasta. Isso E às vezes aí. o exemplo pode servir para alguma coisa. Né, Cid? Sempre. Então sempre vai servir. Mas A gente nunca pode esquecer, eu não Que consigo mudar o outro. É. Eu, mal eu consigo Isso. me mudar, imagina o outro, não é? Ninguém pode me fazer feliz, né? Vamos ouvir uma música especial, vamos lembrar de Paulo de Tarso, uma música, já tocamos algumas vezes aqui, vale a pena recordar nesse momento tão importante. Perdão e transformação, é isso aí, Silvio. Qual que é a música, Zeca? Monte Castelo. Se eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem Vontade, dedicação e persistência. É isso aí, Silvio. essa aqui daí. Tem uma coisa aqui do Consolador também que Teria aqui, Zeca, ó. Justamente o evangelho que eu li, ó. Ainda não deu tempo, mas ó, a resposta aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Se quiser, eu leio. Mas primeiro essa e depois essa. coisa boa dentro de casa. Falamos todos os domingos. Nós criamos formas de pensamentos que sejam positivas. Sem amor, nada seria. Luciano, muito linda essa música, é verdade. Boas vibrações de Lúcia em São Paulo. Nosso querido Serginho lá em Brasília também nos ajudando.
intervalo e voltamos com a Aldeia mensagem do Divaldo Felicidade. Pereira Franco. Paz e luz no seu lar. Nós estávamos comentando um artista desse, né? Com uma... E eu sempre penso, Zeca, na seguinte... Quando a gente fala cuidado com a arte que a gente bota dentro de casa... Mas agora não. Não, é? Com a arte e tal, com as músicas... necessariamente ninguém está pedindo para que ouçam só músicas religiosas. Não, nós temos idem artistas, muitos artistas que não cantam bobagem, que cantam coisas boas, que nem ali é Renato Russo. Cara, uma música que fala de amor, que fala... É esse tipo de arte. Almir Sater, tem inúmeras músicas que falam da natureza, que falam de Deus, que falam das dores da alma, assim, sabe? Tem gaúchas também, Zé? Tem muita arte boa, muita. Então, quando a gente fala, olha as músicas que vocês ouvem, necessariamente não é querendo dizer que sejam só músicas religiosas, evangélicas e tal. Não. Tem N artistas aí que fazem músicas boas, duplas sertanejas, enfim, tem ainda. Graças a Deus ainda tem. Tem muitos filmes, muitos vídeos, palestras pra gente assistir. Hoje tem muita coisa boa. E nós não brincamos quando falamos que não somos nós que falamos. Os amigos espirituais estão nos alertando. Nós criamos formas de pensamento que se estabelecem dentro da nossa casa, do nosso lar e que nos influenciam, positivamente ou não. Né? Sabe aquela briguinha que acontece por nada às vezes? São aquelas energias ruins que nós colocamos dentro de casa, às vezes por falta de oração também, falta do evangelho no lar. Né? Eu lembro sempre, acho que vai dar tempo para falar, uma médium, né, ostensiva que chegou num lar e que viu o bebê envolto em lamas, na visão mediúnica dela. Os familiares não tinham, né, a noção do que estava acontecendo. E ela, com as orações, foi limpando aquele ambiente. Então veja o quão importante, o quanto é importante o evangelho em família, pelo menos uma vez por semana, num horário fixo, numa hora fixa, num dia fixo e hora fixa. Porque as equipes do evangelho no lar estarão com vocês, estarão conosco, né? E muda consideravelmente o nosso dia a dia com a nossa família, né? Porque essa energia chega em todo o canto. É uma potência, é uma luz muito forte iluminando todo um bairro, às vezes o evangelho feito numa casa, né, Cílio? Então a gente tem que aproveitar essas ferramentas aí. Exatamente. Nós sabemos muito pouco do que realmente nós temos, né, como possibilidades redentoras. A gente sabe que são ferramentas muito úteis, que vão mudar a nossa vida aí, né? Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Prende na FM. A melhor música, toda hora, todo dia. Prestemos atenção. É muito importante a paz. Governos a estabelecem fomentando guerras, gerando pressões, submetendo as vidas que se estiolam sob julgos implacáveis. A paz é imposta dessa forma, pelas armas, mediante a coação e depois negociada em gabinetes. Vem de fora e aflige porque é aparente. Faz-se legal, mas nem sempre moralizada. Tem a aparência das águas pantanosas, tranquilas na superfície, miasmáticas e mortíferas na parte submersa. Assim se apresenta a paz do mundo, transitória, enganosa. A paz legítima emerge do coração feliz. Diabetes tipo 2 e açúcar alto no sangue? Então, coma essa sobremesa brasileira anti-diabetes. E da mente que compreende, age e confia. É realizada em clima de prece e de amor. Porque da consciência que se ilumina ante os impositivos das divinas leis, surge a harmonia que fomenta a dinâmica da vida realizadora. Essa paz não se turba, é permanente. Não permite constrangimentos, nem se faz imposta.
Cada homem adquire esforço pessoal como coroamento da ação bem dirigida, objetivando os altos ideais. Não basta, no entanto, programar e falar sobre a paz, mas visualizando-a, pensar em paz e agir com pacificação, exteriorizando-a de tal forma que ela se estabeleça onde estejas e com quem te encontres. Seja a paz na terra o teu anseio e oração constante que se transforme em realização operante como resposta de Deus. Orando pela paz, esse sentimento te invade e o amor que de Deus se irradia anula todo e qualquer conflito que te domine momentaneamente. A paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo. Joana de Ângeles. Aldeia Felicidade. Voltando aqui também para a Cristina, Paz nossa e querida luz Edi no seu Chequete. lar. Bom dia, Edi. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Voltando também aqui para a Cristina FM e sobre a paz na cidade. A paz começa onde? Né? Também estamos falando da família, né? Falamos de uma família bem estruturada que vai exercer influência numa sociedade, né, bem organizada. Veja como é importante, né? E nós temos a questão 696 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz referência à família. Né, Cid? Vamos lá. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Resposta: seria uma regressão à vida dos animais. A união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhes dão exemplo de uniões constantes. É uma preocupação sempre muito antiga, né, sobre a união dos seres. Isso. Porque nessa questão, nós falamos sobre os tipos de uniões também, são as mais variadas, né? Isso. Mas todos nós não estamos por acaso com o nosso cônjuge, né? Nossos filhos não estão conosco por acaso. O acaso não cria nada. Não. E não existe, né? Tudo tem um propósito, né? E não é como existe. dizer que ter um planeta como o nosso, um universo com trilhões e trilhões de planetas, e dizer que foi criado por acaso, né? O que acontece, eu sempre falo aqui, né? Se alguém analisa o nascimento de uma criança, desde a hora da concepção, a formação e tem um vídeo muito especial que quem vê aquilo e não acredita, pelo menos em Deus, porque eu não acredito em Deus. Não. Tem certeza? Nós temos certeza, É. né? Nós temos certeza absoluta que é nosso Criador, né? Então, quem pelo menos não acredita em Deus, vendo aquele processo da formação do feto e depois do bebê, então está totalmente desconectado, né, do que realmente importa, do que nós somos de verdade. Nosso querido Fábio Meirelles, nós trabalhamos junto lá em Blumenau. Fábio, beijão aí para ti, para toda a família, para toda a equipe da Super Auto Veículos, né? O Zé, que com certeza quem assiste um vídeo desse que você falou e é favorável ao aborto, não faz mais. Com certeza que a pessoa vai ficar com a pulga atrás da orelha, Zé. Não é verdade? É. Então, assim, pode continuar. Assim. Então, olha só, na visão espírita, o casamento pode ser entendido conforme qualificação a seguir. Casual. Primeiro encontro de duas criaturas. Dessa espécie de casamento, tem o casal conseguido levar uma satisfatória relação conjugal. Outros casais, não se adaptando e não suportando as desavenças, separam-se. Sem dúvida, em próxima vida terrena, reencontram-se para uma reconciliação. São os mais variados, então. Isso. Mas geralmente, no estágio que nós estamos aqui, nós temos alguma coisa, né? Ou pelo amor,
ou pelo ódio, alguma É, coisa está nos alguma unindo. coisa Né? que nos- Só tem duas coisas que unem as pessoas, o amor e o ódio. Então Verdade. até nós temos a forma de transformar o ódio em amor, né? Porque o ódio é o amor que adoeceu. Verdade, Zeca. Temos o casamento probatório, reencontro de espíritos de diferentes graus de adiantamento espiritual que no passado desentenderam-se. Por isso voltam a encarnar para superar as provas a que foram submetidos e progridem. Então tem o probatório, que é isso aí. Às vezes Exatamente. são desentendimentos do passado, dois espíritos que se odiavam e tal, eles vêm como marido e E esposa, a esposa maioria, e né, marido. assim, porque Pronto, não são almas gêmeas, não. Então eles vêm para realmente se reconciliar. E o expiatório. Em vidas anteriores, marido e mulher erraram muito. Reencarnam em novo lar para corrigir os erros cometidos. É um casamento de resgate. Então, temos essas três qualificações aí. Em qual que a gente se enquadra? né? Exatamente. Eu lembro de um casal, do Rômulo, o patrão do Chico Xavier, ele e a esposa, eles reencarnaram com marido e mulher desde a época de Jesus, né? Sempre no trabalho do bem. Então, é um processo. E quando nós falamos em família, na reestruturação, nessa necessidade de nos instruirmos para sermos melhores cônjuges, né, ou melhores pais, né? Eu lembro do livro Entre a Terra e o Céu, se eu não me engano, quando o Chico acabou de psicografá-lo, ele estava em São Paulo na casa de um amigo e pediu que o levasse a uma casa e disse, mas Chico fica no outro lado da cidade, era meia-noite, 1h da manhã, disse, vocês podem me levar? Podemos, claro. E chegando lá, você vai localizar que o bairro eles conheciam, mas as ruas, isso nada. Chegando no bairro, o Chico começou a orientar entre aqui, entre lá, e parou em frente a uma casa. Parou em frente à casa, ficou ali, fez uma oração e voltou para o carro. Eles perguntaram, Chico, você não podia ter feito a oração lá em casa? Aí ele falou assim para eles, essa família que está aqui são os personagens do livro que eu acabei de psicografar. E começou há 300 anos lá no Paraguai. Já pensei. Por causa daquelas brigas de terra, como tu falou, se desentendiam, se matavam, renascia no ventre da família oposta. Família, né? E ali então estamos se recuperando agora, depois de 300 anos. Veja o que nós podemos abreviar, né? Tendo a instrução, nos colocando à disposição de Deus nosso Pai e nos reorientando. Por isso que Jesus nos fala tanto do perdão, Zeca. É. Tu imagina 300 anos amarrado aí no Isso, ódio, isso. na vingança, 300 anos. Exatamente, nas idas e É vindas. muito tempo perdido, né, Zeca? E temos ainda o casamento sacrificial. É a união de um espírito tanto evoluído com outro menos evoluído, com o fim de auxiliar a progredir. Esse também é interessante, né, Nosso Zeca? caso. Eu acho que é o meu caso aí. Ou a gente vê, né? A gente vê na sociedade mesmo, tipo, aquela esposa... Colocou ele no caminho, né? Aquela esposa, assim, como é que se diz? Exemplar. E o marido meio, né? Desvairado. E graças a ela, ele se redimiu também, né? Isso. Ou ao contrário, né? Aquele marido justo, exemplar, e a esposa meio, né? Mais difícil, mas tem. Isso, mas acontece. Tem os casamentos de espíritos afins, que são espíritos evoluídos com sentimentos elevados que se amam verdadeiramente. Corações afetuosos, juntos com objetivos supremos para, aliados, adiantarem-se espiritualmente. Não sabemos em qual categoria nos achamos, mas não existe o acaso. Ninguém se acha sob o mesmo teto por mera casualidade. Deus permite nas famílias encarnações de espírito antipáticos ou estranhos com o duplo fim de servir de prova a uns e de avanço a outros. Os bons têm por campo de trabalho. Os bons têm campo de trabalho. Os maus se melhoram pouco a pouco com os cuidados que recebem. Seu caráter se modifica, seus hábitos se melhoram, as antipatias desaparecem. Enquanto marido e mulher não forem curados moralmente, as discórdias conjugais reinarão soberanas. Os espíritos trevosos facilmente atuarão com perversidade, separando casais, prejudicando os filhos já desorientados e mal educados. Olha só. Mais um motivo para o evangelho no lar, né? Porque não é só falta da briga em si, mas a influência e quem entra no nosso lar, quando nós agimos dessa forma. Que os obsessores não pedem licença.
Né? Não. Bom dia para Ana Morim, bom dia. Bom dia, Ana. Seja Muita bem-vinda. paz. Então é isso aí, ó. A nossa família, Zeca, é o nosso laboratório. Não tem. É ali que a gente aprende, é ali que a gente ensina, é aí que a gente se educa, é aí que a gente educa, é aí que a gente se estranha, é aí que a gente se perdoa, é aí que a gente faz boas ações, é aí que às vezes a gente tropeça. É porque e é mais assim, fácil nós de perder paciência com quem nós amamos do que perder a paciência na rua. Verdade. Não é? Então veja bem a complexidade de um relacionamento ou da reestruturação da família. Né? A coisa não é tão simples, mas também não é tão difícil não. Não, é só ter VONTE. AD. É, A vontade, né? A vontade. Então, como a inteligência, o pensamento e a vontade são atributos do Espírito. O que fizermos dele vai por nossa conta e risco. E quando nós falamos da necessidade do Evangelho no lar, não é à toa, no lar. Né? Se nós sabemos que uma oração em família ilumina todo um quarteirão, por que não fazê-lo? Não é egoísmo nosso? Verdade. Eu lembro sempre, nós comentamos aqui já algumas vezes, André Luiz, que foi o Carlos Chaves na última encarnação, na primeira visita que ele fez à Terra, depois de ter se recuperado, ele viu uma luz muito forte, tomando proporções inimagináveis. Ele perguntou o que é essa luz. Né? Os amigos espirituais não falaram nada, apenas foram mais um pouquinho adiante e lhe mostraram uma senhora fazendo o evangelho no lar, num prédio lá de 16, 18 andares, que iluminava todo o prédio e tomava proporções gigantescas, iluminando tudo e a todos. Então, veja bem, né? E ali começa, como falei aqui, a palavra é reestruturação da família, né? Uma reaprendizagem que faz com que a família permaneça unida. Propósito maior de estarmos aqui. E outra situação, Zeca, nós oramos pela nossa família para que Deus proteja os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos parentes. A gente faz isso, nós deveríamos, né? Rezar pelos nossos familiares, porque a gente, que nem você falou ali do Evangelho no lar, mas a oração, tipo, você faz de manhã e no final da tarde, antes de dormir, a gente não, os espíritos nos dizem que a gente não tem noção de quanto mal, de quantas situações difíceis a gente é preservado, pedindo essa iluminação, essa proteção. A gente não tem noção de tão bem que isso nos faz. E isso demora muito, Zeca? Isso machuca a gente, fazer uma oração? Exatamente. É 1 minuto. Não precisa fazer uma oração delongada, de 1 hora. Não. Curta e certeira. Exatamente. Vibração e coração, pensamento alinhado com Deus. Não precisa nem 1 minuto, às vezes. Começa com gratidão, né? Você abriu os olhos, pensa em Deus e agradece por mais um dia. Nós falamos no início do programa aqui que a página está em branco. Domingo de manhã, cedinho, né, o pessoal está acompanhando um programa que edifica, que esclarece, e a página está em branco. Então, que possamos chegar ao final do dia, vamos pedir isso a Deus. Chegar no final do dia e não termos do que nos arrepender. E como diz o Cid, nós não temos ideia do que os nossos amigos espirituais nos livraram durante esse dia. Com certeza. Né? Então, gratidão é a palavra. E a gente, quando a gente fala em oração, parece que a gente tem obrigação, Zeca, de fazer uma declaração de amor para Deus, ou fazer um discurso para Deus. Nada disso. Deus quer sentimento, é coração. Então, a oração pode ser simples, mas do coração. Proteja meus amigos, me proteja, Mestre amado. E tu sabes que eu preciso ainda de ti, da tua luz, da tua paz. Meu anjo de guarda, me socorra em meus momentos difíceis. Pronto. Mas falada de coração, não orar e estar pensando no almoço, ou no que vai fazer no trabalho, não. É aquele minuto teu com Deus. Você vai orar para você, para tua família, para os teus colegas de trabalho, e você verá que o dia vai ser muito melhor. Sim, nós temos um negocinho do Consolador, que faz referência àquela leitura inicial. Isso. Quem são meus pais, quem são meus irmãos, quem é minha mãe. Isso. Então, na questão 342 do livro O Consolador, que é Perguntas de Chico e Respostas de Emmanuel, o Chico pede assim, a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? A resposta: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor,
a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar, fraternalmente, a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Exatamente. Nós fizemos alguns casamentos, né? Porque não existe casamento espírita, mas existe uma celebração, né? Um momento assim em que elevamos os pensamentos e nós falamos justamente isso. Quando falam que o que Deus uniu, nós ouvimos isso nas mais variadas religiões. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, se referindo à própria religião, né? Então, era mais fácil dizer que a religião uniu, não. O que Deus uniu, o que é Deus? Deus é amor. Então, o que o amor uniu, nada vai separar. Né? Aquele casamento estruturado nas bases das leis divinas, nada vai separar. Nem os momentos mais difíceis. O que acontece é que não existia talvez amor, existia outro propósito, outros propósitos, né? Mas não o amor. A Regi grava chave com a gente. Regi, Bom dia, Regi. Muito bom dia. Domingo que vem tá aí com a gente, né? Isso. Se recuperando ainda. Isso. Né? Então, Tudo beijo certo. grande aí, Pipoquinha. Mas é bem isso aí, Zeca. Então, bora cuidar da nossa família, Zeca. Exatamente. Demorou, né? Cada um cuidando bem da sua, pronto, todos serão agraciados. Nós falamos, a sociedade será bem estruturada. Porque tudo começa na família. Desde aquela educação, o básico de alguém jogar um papelzinho no chão, começa com a educação dos pais. Não é na escola, não. Né? Então, começa aí com o pai e a mãe falando e dando exemplo. Isso é uma questão séria, Zeca, porque hoje em dia tem muitos pais que acham que a escola tem que dar educação. Ao contrário, a escola é para ensinar a escrever e ler. A educação vem dos pais. E também não é através de livros que se educa, é através do exemplo. Então isso a gente tem que estar sempre cuidar na nossa... com o que a gente está assistindo, ouvindo, né? O que os nossos filhos estão ouvindo. Nossa querida Inês também com a gente e sempre nos ajudando. Bom dia, Inês. Então veja bem como é importante. Nós estamos quase no finalzinho, Cid. O tempo passa muito rápido, né? Olha aí, ó. Não me diga um troço desse, Zeca, já? Mas eu lembro que no casamento da Margarete e do Fernando, nós lemos uma poesia muito legal do Casimiro Cunha. Quer ler, Cid? Posso. Você? Vamos fechar então com esse Carta aos Cônjuges. Olha só que legal. Meus irmãos, o matrimônio é um instituto divino, onde o trabalho em comum é luz de amor e de ensino. O lar é um templo sagrado de vida superior, onde começa no mundo a lei sublime do amor. Toda harmonia terrestre, em circunstância quaisquer, tem seu início sagrado no marido e na mulher. São ambos um corpo só, em doce consagração. Seu homem é a cabeça, a mulher é o coração. Cada um no seu lar, são iguais pelo dever, no santo esforço que as mãos nunca cessem de fazer. Sem a máxima união, na intimidade do lar, esse corpo transcendente não consegue funcionar. Porventura já se viu coração sobre a cabeça? Ou ambos em separado, funcionando em vida avessa? Se a mulher é sentimento, se o homem é luta e ação, devem ambos ser unidos no plano da educação. Para que um lar seja o pouso do carinho e da esperança, jamais se esqueça o regime do amor e da confiança. A harmonia em toda a casa faz da vida um campo de flor, ciúme a erva daninha que mata as rosas do amor. Intriga e relaxamento são treva e calamidade, trazendo consigo o atrigo que queima a felicidade. Se há lutas pelo caminho, a aventura dos casais consiste em reconhecer que o perdão nunca é demais. Quem recebeu a missão desse instituto de amor tem solenes compromissos perante as leis do Senhor. Façam, pois, do lar terrestre a estrada da salvação, onde Jesus plante as flores de vida e de redenção. Espetacular. Bonito. Né? Casimiro Cunha, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Então são os ensinamentos do mais alto nos dando sustentação, às vezes, nos momentos mais difíceis. Verdade. Vamos orar. Você falou da oração, aquela oração do coração, sincera, e o Divaldo disse quando nós falamos, meu Deus. Isso é uma oração profunda. Nesse momento nós somos abraçados. Então tudo parece, às vezes, ser amenizado, né? Porque lembramos de Deus, nosso Pai,
Lembramos também que Jesus é o amigo incondicional de todas as horas, que não estamos sozinhos. Sempre falamos, porque quem nos colocou aqui nos acompanha e torce por nós. Então, gratidão é a tônica, é o sentido maior da nossa existência, porque quando compreendemos isso, nós vamos trilhando esse caminho de conexão com o Pai e entendendo o porquê de estarmos aqui, que certamente não é a passeio, né? Não, de forma alguma. É o trabalho. Falta isso. Está na hora, né, Zeca? Então, a gente agradece a todos os que nos ouviram, por nos ajudar no programa, Zeca, a você pelo essa convite. Energia boa, né? Então, nós estamos sempre à disposição. A gente deseja aí tudo de bom, que esse domingo, essa semana seja abençoada na vida de todo mundo. A gente também não podemos esquecer de fazer uma oraçãozinha lá para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que Jesus estenda suas mãos sobre todos eles, que eles consigam, né, Zeca, se reconstruir, sempre na fé, na confiança, que, como você diz, transmitiu as palavras de Maria, mãe de Jesus. Tudo passa. Tudo passa. Queria lembrar que essa semana tivemos o Dia do Trabalhador, né? Um Dia Mundial do Trabalhador, e o pai do Zezinho fez uma música muito especial. Eu estou aqui e vou tocar lá agora. A todos vocês que estão conosco, mais uma vez, a nossa gratidão. Muito obrigado por fazerem parte da família Aldeia Felicidade, aí com seus 15 anos no ar. Nossa querida Gil, Raquel Freiner Moreto, nossa Gil, Bom também dia. nos ajudando com as suas vibrações. Beijão para toda a família, Gil. Muita paz, muita luz. E vocês aqui da Crentina, eu volto ao meio-dia com o programa Buenas Tchê, o Gauchão da Crentina. A vocês do Facebook fica a nossa gratidão. Um beijo muito grande. E como é que nós estamos, CD? Cheios de alegria! Vamos a uma música especial, então? Vamos lá, então. Vamos ver aí o pai do Zezinho cantando para nós. Deus abençoe os lixeiros e as vasilheiras e os operários que sujam as mãos, e o limpador de bueiros e as lavadeiras, e quem se suja de graxa está bom. Obrigado, CD. Hoje não é caseiro, Zeca? Deus também é trabalhador. Meu pai trabalha até hoje. Tchau, Zeca. Valeu, CD. Obrigado. Jesus Cristo, meu pai trabalha até hoje. Eu também. Isso, eu também. Fazendeiros e os comerciantes e os industriais, e os ilumine também para que não explorem, nem especulem, nem ganhem demais. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe os artistas e educadores e os sonhadores do lado de lá, e os ilumine também para que não se esqueçam que tem criança do lado de cá. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Trechinho só do Bezerra de Menezes. Insiste no bem. Você não terá outro céu que não seja a sua consciência Deus tranquila. abençoe os profetas e os religiosos que gostam muito de profetizar, e os ilumine também para que não imaginem que só seu grupinho é que vai se salvar. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe as mulheres trabalhadoras, porque trabalham 2 vezes mais, e as abençoe também para que não se cansem, porque sem elas não pode haver paz.
Deus abençoe os eleitos e os eleitores de quem governa este nosso país. E os ilumine também para que não se esqueçam do excluído e do mais infeliz. Trabalhadores. Valeu, Lúcia. Uma semana abençoada para todos nós. Valeu, Lúcia. Beijo grande para vocês aí em São Paulo. Muita paz, muita luz no coração. Obrigado por estar junto com a gente mais uma vez. Deus também trabalha. Beijo muito grande no coração. Até domingo que vem. E uma semana muito, muito abençoada. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar.